Bom, a gente vai fazer então mais um exercício de hidrologia e esse mais ligado ao assunto da evapotranspiração, né? Que basicamente é a transferência, eh, a componente do ciclo hidrológico que representa a transferência da água da parcela terrestre para a parcela atmosférica do ciclo hidrológico, né? E a evapotranspiração engloba então os processos de evaporação, que é a transferência a partir de superfícies líquidas e do solo, e a transpiração, que é a transferência da água para a atmosfera a partir das plantas, né? É um exercício do livro Hidrologia para Engenharia e Ciências Ambientais, no capítulo 8 de evapotranspiração, é o exercício número 5, né? E ele tem um enunciado relativamente longo, ele tem uma contextualização inicial que fala basicamente sobre o processo de transpiração e como que as plantas exercem um controle nesse processo, né? O que ele diz aí é o seguinte: as plantas elas têm alguma capacidade de influir na transpiração, né? Elas podem reduzir ou aumentar um pouco a transpiração a partir do controle dos estômatos, né? Que são aquelas estruturas celulares que tem nas folhas, né? Mas esse controle é limitado, né? A planta ela não consegue majorar muito ou minorar muito o processo de transpiração. O principal driver, o principal elemento aí que governa a transpiração é mesmo o clima, né? A radiação, a quantidade de energia que a planta recebe e as demais condições, né? A umidade, a velocidade do vento e a temperatura, né? Então, esse controle ele é limitado, né? E aí ele diz o seguinte: em torno da questão da transpiração de uma espécie em particular, o eucalipto, existe um intenso debate, né? A gente ouve falar de vez em quando que o eucalipto é um vilão, que ele suga muita água, né? E aí a questão menciona que foi feito um trabalho aí que afirmou que o consumo de cada eucalipto em uma floresta lá no Rio Grande do Sul é de 36,6 mil litros de água por ano. E aí a questão pede para a gente avaliar se faz sentido isso, dado que o clima ou a radiação solar ela é limitada, né? Será que é possível, dada a quantidade de radiação que o Rio Grande do Sul recebe, será que é possível que uma taxa de transpiração tão alta como essa, né? Por quê? Porque a transpiração real, como eu falei, ela está limitada de certa forma, a evapotranspiração potencial, né? A planta, por mais que ela, enfim, tenha raízes e tenha uma superfície foliar intensa, ela não consegue majorar o potencial de transpiração que é dado pela radiação solar, né? Então, faça um comentário sobre essa estimativa, considerando o seguinte: considerando inicialmente que florestas de eucalipto são plantadas com uma densidade de uma planta a cada 4 a 6 metros quadrados, ou seja, a cada 5 metros quadrados, vamos dizer, eu tenho uma planta de eucalipto numa plantação comercial, vamos dizer assim, né? Isso é uma consideração a fazer. E uma segunda consideração é a seguinte: uma estimativa do limite superior para o valor da evapotranspiração potencial de qualquer tipo de vegetação é a energia recebida no topo da atmosfera, né? E aí vamos considerar que a latitude média lá no Rio Grande do Sul é de 30 graus, né? E aí vocês lembram, a radiação que é recebida no topo da atmosfera, ela ainda sofre, uma parte dessa radiação é refletida nas nuvens, outra parte aquece as nuvens, né? E só uma parte chega efetivamente na crosta terrestre, né? Então, vamos ver se mesmo num dia com poucas nuvens seria possível ter uma transpiração tão alta assim, tá? Então vamos abrir uma planilha do Excel aqui inicialmente, vamos ver o que a gente conhece. Ele está dizendo que o consumo por planta é da ordem de 36.600 litros
por ano, né? Só que a gente tem uma densidade ou um espaçamento de 5 metros quadrados por planta, né? Então a gente vai ter, na verdade, um consumo por metro quadrado de 1 dividido pelo outro, né? Considerando que o problema fala 4 a 6, então eu peguei o valor médio aqui. Então, a unidade disso é litros por ano por metro quadrado, né? Ou melhor, para ficar mais claro, litros por metro quadrado por ano, né? Esse é o consumo suposto de água de um eucalipto. Quanto dá isso em milímetros por ano, né? A gente sabe que 1 milímetro, uma lâmina de 1 milímetro corresponde a 1 litro distribuído em 1 metro quadrado. Então, esse mesmo valor é a lâmina em milímetros por ano, ok? Então, 7.320 milímetros por ano, né? Então, essa seria a evapotranspiração real de uma floresta de eucalipto no Rio Grande do Sul, no entender desse trabalho. Será que isso é possível, dado que a radiação que é recebida na atmosfera tem uma certa limitação? Vamos ver se isso é possível. No slide da aula, a gente tem uma tabela que tem, então, os dados de radiação recebida no topo da atmosfera para um dia totalmente ensolarado, para diferentes meses do ano e diferentes latitudes, né? E a gente tem para um dia totalmente nublado, também para diferentes dias do ano e diferentes latitudes, né? No livro esse de hidrologia tem um detalhamento de como que se chega a esses valores, tá? Eu não vou me detalhar nisso aqui, né? O importante é que a gente tem uma tabela aqui que nos dá mais ou menos uma ideia de qual seria a radiação. Ou seja, na melhor das hipóteses, eu vou ter um ano completo inteiramente ensolarado, né? Ou seja, nenhum dia nublado, tá? E a gente está na latitude de 30 graus sul, mais ou menos. Então, vamos pegar aqui esses valores dessa coluna, que são os valores mês a mês da radiação recebida lá no Rio Grande do Sul. E vamos colar aqui na nossa planilha. Então, esses seriam os 12 valores aí de radiação para um dia ensolarado no Rio Grande do Sul. Na média, eu vou ter uma radiação aqui de 23,9. Qual é a unidade disso? Megajoules por metro quadrado por dia. Ok? Megajoules por metro quadrado por dia, né? Se essa radiação fosse inteiramente aproveitada pela água para evapotranspirar, qual seria a lâmina evapotranspirada por essa radiação, né? Qual é o link aí? O link aí é o calor latente de vaporização, né? Que é o calor latente? É a energia necessária a uma dada temperatura para passar a água da fase líquida para a fase gasosa, né? Então, eu posso ter evaporação ou transpiração mesmo a temperaturas inferiores ao ponto de ebulição, né? E esse calor latente ele é dado por uma equaçãozinha que também está nos nossos slides de aula, lá na primeira aula. E ele depende, esse calor latente, ele depende da temperatura do ar, né? Ou da temperatura da água, né? Quanto mais quente a água, menos calor eu preciso transferir para ela passar do estado líquido para o gasoso, né? No Rio Grande do Sul, a temperatura média deve ser em torno de uns 20 e poucos graus, né? Então a gente vai ter aqui da ordem, vamos dizer, um calor latente de mais ou menos 2,45 megajoules por quilo, né? Vamos pegar aqui, sem muita necessidade de cálculo, vamos pegar um valor aqui aproximado, ok? Então, calor latente de 2,45 megajoules por quilo. Ok? Então eu preciso de 2,45 megajoules a essa temperatura para transformar, para passar a água do estado líquido para o estado gasoso, né?
E agora, qual é o próximo passo? Bom, agora eu posso dividir um valor pelo outro. Porque se eu dividir um valor pelo outro, eu vou ficar megajoule, vai dividir com megajoule, eu vou ficar com quilo por metro quadrado por dia, não é isso? Então, isso vai dar um consumo de água de isso dividido por isso. Isso vai dar 9,76. Qual é a unidade disso? Quilograma por metro quadrado por dia. Ok? 1 quilograma de água corresponde a 1 litro de água, né? Então eu posso reescrever isso aqui como litro por metro quadrado por dia. Não é isso? 1 litro por metro quadrado é 1 milímetro. Não é isso? Então eu posso reescrever isso novamente como milímetro por dia. Milímetros por dia, enquanto que o resultado lá do nosso artigo está em milímetros por ano. Então eu só preciso ainda multiplicar isso aqui pelo número de dias de um ano, que é 365, ok? Então eu teria aí, na melhor das hipóteses, uma transpiração de 3.500 milímetros por ano, né? Que é menos da metade do que esse artigo afirma, né? E vejam que hipótese absurda é essa, né? Essa radiação aqui corresponde a um ano inteiro completamente ensolarado no Rio Grande do Sul, que é uma região relativamente nublada, né? Que tem, principalmente no inverno, muitos dias bastante nublados, né? Então, mesmo na melhor das hipóteses, mesmo que eu tivesse todos os dias ensolarados, essa evaporação não chegaria à metade do que esse artigo afirma, né? Simplesmente por quê? Porque não tem radiação, não tem energia vindo do Sol em quantidade suficiente para prover uma evaporação tão alta, né? A gente poderia calcular para o outro extremo, vamos pegar a radiação para um dia totalmente nublado, né, para ter um valor mais realista. Vamos fazer a mesma conta para um valor totalmente, para dias totalmente nublados, né? Então aqui, vamos fazer a mesma conta aqui. Então aqui a média, se o ano fosse totalmente nublado, seria de 7,9 megajoules por metro quadrado por dia. Essa é a radiação média para um ano totalmente nublado, né? O calor latente é o mesmo. Isso corresponderia, então, a um consumo de 3,25, que daria 1.188 milímetros por ano, né? Supondo que um ano seja 50% nublado e 50% ensolarado, né? A gente teria, então, uma média entre esses dois valores, né? Para ter um valor mais realista, dividido por 2, 2.300 milímetros por ano, né? Que é várias vezes inferior a essa estimativa que foi feita aí nesse artigo, né? Então, assim, a gente tem que ter um pouco de cuidado, né, com essas afirmações. Claro que o eucalipto, ele, como toda floresta, ele possibilita um aumento da evapotranspiração. Por quê? Porque ele, enfim, ele é uma superfície escura, né? Então ele absorve muita radiação, né? O albedo muito baixo. Ele é uma cobertura vegetal alta, então ele possibilita um aumento, uma diminuição da resistência aerodinâmica, né? Porque o vento atua de forma mais intensa na copa das árvores, né? Isso também ajuda a aumentar um pouco a evapotranspiração, né? Como qualquer floresta, né? Qualquer floresta tem essa mesma característica, né? Uma superfície escura, então absorve muita radiação. Tem raízes que sugam a água mesmo em profundidades mais altas. E tem uma menor resistência aerodinâmica devido à altura da vegetação. Mas não se deve também exagerar esse efeito, né? E, em muitos casos a gente vê estimativas que são irreais por conta simplesmente da indisponibilidade energética para materializar uma evapotranspiração tão alta, ok?